Botox é um dos procedimentos estéticos mais utilizados no mundo inteiro para disfarçar marcas de expressão. Simples e rápido, exige alguns cuidados para que o resultado dure mais tempo. Cuidados com o Botox e outros procedimentos estéticos é tema do De Bem com Você de hoje. Chamada popularmente de Botox, a toxina botulínica é utilizada com o objetivo de evitar a contração muscular, provocando o relaxamento da região onde o produto é aplicado, reduzindo assim rugas e linhas de expressão provocadas pelo envelhecimento natural da pele ou pela ativação frequente da área. Com 42 anos, a enfermeira Paloma, que faz uso da substância desde os 38, contou por que buscou essa alternativa. Eu senti necessidade porque começou a aparecer pequenas rugas assim que me incomodavam um pouco quando sorria, né, fazia cara de brava. Aí eu optei por fazer o tratamento com Botox para diminuir essas linhas de expressão que vem com a idade mesmo. O resultado do tratamento estético é alcançado 15 dias após a aplicação. Uma das recomendações após a aplicação da toxina botulínica é fazer a consulta de retorno e verificar a necessidade de algum retoque. O tratamento pode ser utilizado para modificar a posição das estruturas anatômicas da face, como elevar as sobrancelhas, o canto da boca, evitar que a gengiva fique exposta ou que a ponta do nariz fique projetada para baixo ao sorrir. A enfermeira citou outros benefícios. Me senti mais jovem, né? Me senti mais segura. Quando a gente passa a maquiagem, a pele fica mais sedosa, mais lisinha, né? Então é um tratamento e depois isso aumenta muito a sua autoestima, né? Quando você faz uma maquiagem, fica bonito no rosto. A parte da oleosidade da pele também melhorou bastante. Então eu amei o resultado e de lá pra cá, em 4 anos, eu faço sempre o tratamento com Botox. Com o resultado, outros procedimentos estéticos também foram realizados. Eu fiz o Ultraformer, né, que é um tratamento que é um ultrassônico focado, que é para o estímulo de colágeno, né, que fez um diferencial muito grande, principalmente nas maçãs do rosto. E fiz também uma aplicação de ácido hialurônico na pontinha do nariz para dar uma empinadinha, e foi essencial, né? Porque você não tira a sua característica, mas ao mesmo tempo você tira aquele pequeno detalhe que te incomoda. Se você está pensando em usar esse tipo de procedimento, presta atenção nas dicas da Paloma. Então começar sempre antes, ele é preventivo, ele é um tratamento bom. E vir em locais onde a pessoa faz um protocolo para você, não tira sua característica, né? Procurar um profissional que entenda os seus desejos, sem forçar nada, sem criar procedimentos desnecessários. É isso que eu acho que a gente tem que procurar um profissional que a gente confie, segurança no atendimento, né? E ser feliz com a gente, gostar da gente como a gente é, né? A tecnologia por meio da medicina estética está aí, ao nosso favor. Vale lembrar que todo procedimento estético deve ser realizado em um local seguro, que segue todos os protocolos de higiene e com um profissional qualificado. Para entender os cuidados antes, durante e depois desses procedimentos, o De Bem com Você de hoje recebe a especialista em saúde estética, doutora Bruna Moraes. Tudo bem, doutora Bruna? Tudo jóia, Gisele. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, tá? Fico muito feliz. Nós que agradecemos. Imagina. Pra gente começar, doutora Bruna, que nome complicado é esse daqui? Toxina botulínica. É um trava-língua, né? Chamada popularmente aí por todo mundo de Botox. Isso mesmo. Ela é uma substância que tem uma bactéria, na verdade, ela é produzida por uma bactéria. Explica isso pra gente. Bom, a toxina botulínica é uma proteína, então ela é um complexo proteico, né, biológico, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Mais difícil ainda, nossa, né, esse eu Gisele? nem tento. Exato. Então, quando o profissional injeta essa substância no músculo, né, causa uma paralisia
que é entre o nervo e o músculo, né? E essa paralisia ela é temporária, por isso que o Botox não dura para sempre, então ela é temporária. E é interessante falar também que quando administrada em dose oral por altas doses, causa uma paralisia generalizada que chamamos de botulismo, que é a doença, né? Botulismo. Entendi. Em alguns casos ela é recomendada para oralmente? Lá na guerra, né, na Segunda Guerra, existiam aqueles enlatados que o pessoal consumia muito e tinha essa bactéria, a Clostridium botulinum. Então, as pessoas da guerra morriam muito por botulismo. Porque entendi. Ingeria muito essa bactéria, né, nesses enlatados. Tá. Hoje não, hoje só na pele. Na estética a gente usa doses muito baixas, né, então não tem risco. Que bom, bem ótima tranquilo. Notícia. E quais são os principais cuidados após a aplicação do Botox? Bom, a toxina ela vem no frasquinho em pó, então a gente precisa diluir. Então a toxina ela é diluída em soro fisiológico. Então os cuidados ditos são basicamente para que após a gente aplicar essa substância no músculo, a toxina ela não migra, né? Ela não vai para outro músculo, porque o profissional ele aplica, ele quer exatamente que paralise aquele músculo. Então os cuidados são esses, né? A gente pede para o paciente não fazer exercício físico após a aplicação de toxina botulínica, não deitar ou abaixar a cabeça por no mínimo 4 horas e não ficar esfregando a região da aplicação, né? E aí, depois de 24 horas, o paciente pode seguir vida normal. Vida que segue. Vida que segue. E uma outra pergunta é, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para que o efeito do Botox dure mais tempo? Bom, em modo geral, né, o procedimento de toxina botulínica dura de 3 a 6 meses, podendo variar, é claro, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer para durar mais, como assim, quando a gente está fazendo atividade física, evitar fazendo aquelas mímicas faciais, ficar fazendo muita expressão. Quando a gente for se expor ao sol, usar óculos solar para não ficar franzindo a região aqui dos olhos também, né? Que isso ativa a parte mímica, né, da região. E lembrar que sempre a gente tem que estar fazendo tratamentos para a qualidade da pele, isso é muito importante. E ter a aplicação de Botox como um tratamento, então ele precisa de uma continuidade, né? Não aplicar uma vez e nunca mais voltar. Então o Botox, ele é um tratamento também. E geralmente quantas vezes eu volto no consultório? O Botox ele pode ser reaplicado, né, de no mínimo 3 meses, então de 2 a 3 aplicações no ano é indicado. Ótimo! E depois do intervalo, além do Botox, nós vamos conversar também sobre outros procedimentos estéticos. Aproveitar, né, a presença da doutora Bruna aqui. A gente volta já já. A busca pelo rejuvenescimento facial e por uma aparência saudável faz com que mulheres e homens redobrem os cuidados com a pele. No mercado da beleza e da estética, existem diversas maneiras de manter a jovialidade, sem a realização de procedimentos como cirurgias plásticas, por exemplo. Hoje em dia, podemos optar pela aplicação de substâncias na pele que possuem a função de rejuvenescer e recuperar o viço do nosso rosto. E para entender esses procedimentos, o De Bem com Você de hoje recebe a doutora Bruna. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Doutora, todos os pacientes que aplicam o Botox, eles ficam com o rosto inchado? Bom, vamos lá, né? O inchaço, ele é meio que do organismo do paciente, né? Tem pacientes que tendem a ter mais inchaço após um procedimento estético, outros nem tanto, né? Mas especificamente do Botox, né? O inchaço, ele é muito imperceptível. O que acontece é que após a aplicação, né? Quando a gente introduz a agulha, cria um sinalzinho ali na face do paciente, mas que em alguns minutos já some, então é bem tranquilo. De repente ele já sai do consultório sem esse inchaço? Sem inchaço. Às vezes o paciente que é mais branquinho, fica um pouco vermelho, mas em alguns minutos mesmo isso já desaparece. E existe alguma uma posição correta para dormir depois do Botox? Não tem uma posição correta para dormir, né? O que a gente pede, né, que o paciente por no mínimo 4 horas não abaixe a cabeça ou não deite também, para não acontecer o risco de migrar, né, o produto para outro músculo que a gente não queira. Abaixar a cabeça que você fala, por exemplo, colocar um sapato, alguma coisa nesse sentido? Isso, ficar abaixando ou deitar, né? Então o paciente tem que evitar com o rosto isso. Reto. Exatamente, para não acontecer o efeito indesejado, né, o que a gente não quer. Ótimo. E tem alguma restrição em relação aos alimentos? Não existe uma restrição, porém, na avaliação, né, quando o profissional for avaliar o paciente na anamnese, a gente tem que identificar se o paciente tem alguma alergia ou intolerância, por exemplo, a intolerância à lactose.
ou alergia ao ovo, né? Porque isso vai determinar a marca da toxina que o profissional vai estar usando no procedimento. Ah, entendi. E também algum produto, de repente, sei lá, protetor solar ou uma maquiagem depois do Botox, pode interromper esse efeito? Interromper não, porém a gente pede que o paciente não fique usando maquiagem do dia do procedimento para não manipular as áreas de aplicação, né? Então evitar a maquiagem, mas o protetor solar pode usar sim, só e não também ficar leve, esfregando. isso, imaginei. Bem levezinho, exato. Movimentos mais leves. E depois da primeira aplicação, uma pessoa que nunca aplicou o Botox, ela faz a primeira aplicação, ela deve voltar no consultório depois de quanto tempo? A toxina ela tem seu pico de ação final no 15º dia. Então, após 48 horas, a toxina começa a fazer efeito, porém o final dela é no 15º dia. Então, é importante ter um retorno do paciente para a gente ver se ficou tudo certo, se tem algum músculo que eu preciso injetar mais um pouquinho da toxina botulínica, para corrigir se ficou uma sobrancelha diferente da outra. Então, ele precisa retornar no consultório para esse pós, né? Ah, então nada de aplicar aí o produto, né, a toxina, e depois voltar só para o retoque daqui 3 meses ou 4 meses, não. Volta nesse período de 15 dias. É de 15 a 20 dias no máximo. Para corrigir, de repente, alguma imperfeição. Se precisa, mas nem sempre, tá? Então, geralmente dá certo. A maioria das vezes a gente não precisa fazer um retoque, né? Isso vai variar muito se o músculo é muito forte ou não, pra gente estar fazendo um retoque mais um pouquinho, mais um chorinho ali. E os homens estão cada vez mais vaidosos, né? E cuidadosos, né, gente? Tá certo, tem que ser muito cuidado, tem que ter esse cuidado aí com a pele. Nós temos aqui algumas imagens, doutora, de Botox aplicado aí, ó, em homens. Existe uma diferença quando você aplica no homem pro Botox que você aplica na mulher? Qual que é a diferença? Bom, como você falou, né, os homens têm se cuidado mais, isso é muito bacana. A única diferença que vai ter, né, o profissional vai precisar ter esse cuidado é no planejamento, né? A maioria das vezes o homem, ele tem um músculo mais forte do que a mulher, então exige uma quantidade maior de unidades, né? E também na hora do planejamento, sempre também tem a questão da sobrancelha, né? Que isso varia muito da mulher para o homem. A mulher tem esse desenho da sobrancelha um pouquinho mais arqueada e o homem já corre disso, né? Na maioria das vezes. Então, o profissional, no planejamento, ele tem que lembrar de sempre bloquear a cauda da sobrancelha do homem para que não aconteça o arqueamento, né? Ah, entendi. Tem uma outra imagem, então... Ah lá, nossa, a gente consegue ver o resultado da diferença, né? Exato. Foi a primeira aplicação desse paciente? Foi a segunda aplicação, tá? Então, ele tá fazendo a mesma contração nas duas fotos, que é a mímica do cara de assustado, né? Então, incomodava bastante essas rugas que apareciam no paciente e logo após 15 dias a testa já tá lisinha, sem essas rugas evidentes. Vamos voltar uma, por favor, Rodrigo, quer ver? Ah, lá, outra também, essa naquela é a carinha de bravo, quando a gente faz, né? Então, ele também continua fazendo a cara de bravo, não congelou a expressão, porém não tem a marca das rugas. E a primeira questão das rugas aqui nas laterais, que eu acho que é o que mais incomoda, isso que eu ia falar, é uma das principais reclamações. Aqui no nosso músculo, então quando a gente dá o sorriso, é os pezinhos de galinha chamados, né? Então também a gente conseguiu eliminar e ficou ótimo. Ótimo, muito bom. Muito obrigada, Rodrigo. E é verdade, doutora Bruna, que dependendo da posição que a gente dorme, pode criar rugas? Pelo amor de Deus, me explica essa posição e eu tenho certeza que o telespectador de casa também quer saber. Qual que é a posição que cria rugas? Gente, é muito difícil, na verdade. Né? Exato, é muito difícil falar, vai todo mundo dormir igual a princesa, bela adormecida, barriga pra cima, né? É impossível, eu também não durmo assim, né? E a gente sabe que causa um desconforto muito grande, dores na coluna e a gente não quer isso. Mas sim, quando a gente dorme, né, quando a gente traciona o rosto no travesseiro, acaba amassando, né, a bochecha. Então, quem nunca acordou, olhou no espelho e viu aquelas linhas verticais ou no rosto, no bigodinho chinês, no colo, assusta, né? Então, isso acontece sim. Então, para evitar, né, não tem muito como evitar, mas é legal a gente estar passando... Prevenir. Passar hidratante na região, né? Hidratantes que têm oxidantes. Mas quando a gente é jovem, a gente lava o rosto, toma banho, logo já some essas linhas verticais. Só que com o decorrer do tempo, né, quando a gente vai envelhecendo, essas rugas tendem a ficar e não sair mais, que aí a gente precisa de tratamento. Já que você falou da hora do sono, né, é muito importante dormir com o rosto limpo, né? Tirar todos os produtos, enfim, a maquiagem, fazer uma limpeza ali e um hidratante. Exatamente. Um cuidado básico que a gente consegue fazer em casa. É importante a gente ter esse cuidado, né, o skincare, que acho que a mulherada adora, tanto para o dia quanto para a noite. Então, é importante a gente higienizar essa pele
usar água micelar, usar um sabonete adequado para seu tipo de pele, né? E não dormir com maquiagem. Eu sei que às vezes a gente chega cansada, né? Só quer deitar na cama e dormir, mas é muito importante essa higiene da pele. Envelhece, né? Envelhece. Dormir com maquiagem envelhece. Envelhece. Aí, gente, nada de dormir com maquiagem. Exato. A harmonização facial, as pessoas têm procurado bastante. Quando ela é indicada e quais os principais cuidados para evitar aqueles exageros que a gente costuma ver por aí? A maior indicação, né, é o envelhecimento da pele, né? Todos os dias a gente está envelhecendo. Não é porque eu faço hoje um preenchimento ou uma aplicação de botox que amanhã eu não vou envelhecer. Eu vou continuar envelhecendo. E então, é natural, né, É doutora? natural. Faz parte da vida. Exato. Envelhecimento da pele, a indicação de alguma queixa, né? Às vezes o paciente tem uma queixa de um lábio, de um nariz, ou a que a gente tem os 7 envelhecimentos da face, né? Então, vai tudo indo para baixo, vai derretendo. Então, essas queixas, aí acontece a indicação do profissional avaliar bem, né? E a gente tem que procurar um profissional que a gente confie, né? E que tenha a mesma percepção de beleza do que você, né? Eu acho que isso é fundamental. E lembrar que a saúde mental do paciente é muito importante. Sim, mais do que a estética. Exato. Hoje em dia, chega muitos pacientes no consultório que não está se sentindo bem, está com problema de autoestima, ou depressão, ou terminou um relacionamento e quer buscar a solução no tratamento estético e acaba não recebendo o procedimento muito bem. Então é importante a saúde mental em primeiro lugar. Aí entra a médica, a parte da psicologia. Parte da psicologia. Isso é junto muito com a importante. estética e fica tudo perfeito. Com certeza. Ótimo. Gente, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouquinho na volta do intervalo, porque o papo tá bom, hein? Nós voltamos já já. Estamos de volta. Você sabia que o tratamento por meio da toxina botulínica, o famoso Botox, pode ser utilizado para modificar a posição das estruturas anatômicas da face, como elevar as sobrancelhas, o canto da boca, evitar que a gengiva fique exposta ao sorrir, dar aquela ajeitadinha na pontinha do nariz? Com tantos benefícios, será que esse procedimento tem alguma contraindicação ou algumas contraindicações? Para entender um pouco mais sobre o assunto, o De Bem com Você de hoje recebe a especialista em saúde estética, Bruna Moraes. Afinal de contas, doutora, existe contraindicações para a aplicação do Botox? Contraindicação, vamos lá, né? Tem algumas coisas que vai contra se o paciente usa anticoagulante ou, por exemplo, antibiótico, né? Vamos pensar, um paciente que chega no consultório usando antibiótico, ele já não está bem sistemicamente, né? Então, é um paciente que não está legal para receber o procedimento. É melhor terminar o tratamento. Melhor termina o tratamento, aguarda para retornar ao consultório e a gente fazer o procedimento. Então, sim, existe algumas contraindicações que é muito importante o profissional avaliar e barrar ali, né? Entendi. Gestante, pode? Não, gestante não pode fazer toxina botulínica e a maioria dos procedimentos hoje no consultório de estética, né? Então, mamães, aproveite esse momento e depois retorna no consultório. Curte lá a gestação. Curte a gestação. tudo no seu tempo, né? Exatamente. E explica pra gente o que é o tal do lift temporal não cirúrgico. Então, é um procedimento estético que a gente consegue dar uma melhorada aí na face sem precisar de cirurgias plásticas, por exemplo. Exato, né? Quando a gente fala o termo lift, muitas pessoas já se assustam porque lembra da questão do procedimento feito dentro do centro cirúrgico, né? Que é um procedimento que tem cortes, ponto, que tem um pós bem dolorido, então muita gente tem medo, né? Hoje em dia, graças a Deus, há técnicas avançadas no consultório, a gente consegue fazer o lift temporal não cirúrgico. Tem até uma imagem, coloca pra gente, por favor, aqui, Exato. Rodrigo, de uma senhora, uma paciente, né? Olha, nossa, Isso. Mas é gritante, hein? Assim, Bem bacana, então bem legal uma a técnica diferença. que a gente consegue entregar resultados incríveis associados Lembra também. a idade dela, doutora? 65 anos. Poxa, que legal. Então a gente coloca procedimentos ficou junto, lindo. como a toxina botulínica e os preenchedores, lembrando que a gente tenta usar o mínimo de produto de ácido hialurônico, priorizando sempre a segurança do paciente. Então, assim, a gente faz o lift, faz a toxina botulínica e refina um pouquinho com ácido hialurônico, um lábio, uma pontinha de nariz. Na verdade, uma são várias substâncias em um único procedimento. A gente chama de Tudo na códigos dose do certa. rejuvenescimento, exatamente. Desculpa, como que chama? Códigos do rejuvenescimento, que é o protocolo completo do lift temporal não cirúrgico. E uma história muito legal que a doutora Bruna contou pra gente, e até me encaminhou a foto, mas não deu tempo de colocar aqui pra vocês. Sim. Como que é o nome da paciente? Você lembra? Não. São muitos pacientes, São muitos pacientes, não dá pra não lembrar. lembro. Mas enfim, essa senhora, super simpática, que colaborou com a gente, encaminhou a imagem do antes e do depois, né, as imagens.
Ela chorou, gente. Você vê que cena linda, ela com o espelho assim. E é claro, né? Ficou muito legal. Eu acho que é isso que nós buscamos, né? Eu acho que quando a gente mostra o espelho para uma paciente dessa e ela se emociona, não tenho nem palavras para dizer como meu coração fica. É a recompensa do seu trabalho. É a recompensa de tudo. Eu acho que não preciso de mais nada. E quanto tempo para retocar? Quanto tempo dura? Isso Obrigada, depende Rodrigo. muito. Depende do paciente, depende do que ele faz, se ele vai continuar o tratamento no consultório da qualidade da pele, se ele faz uma atividade física, se ele se alimenta, se ele suplementa. Então, assim, depende. Cada depende caso de quem. É um caso. É muito individual isso. Tá Exatamente. certo. E é possível repor colágeno por meio de procedimentos estéticos também? Graças a Deus, sim, né? Hoje, só notícias boas nesse programa hoje. A partir dos 25 anos de idade, a gente vai tendo uma perda de colágeno, que é onde vai aparecendo as rugas, as linhas de expressões, a pele fica mais flácida, né? Então, sim, a gente consegue dar esse estímulo de colágeno no consultório. Hoje existem substâncias, né, para estimular colágeno, que é injetável. Então, tem uma outra imagem isso. que a doutora Bruna encaminhou pra gente, de um exemplo desse que a gente, olha... Esse paciente, a gente fez, no caso dele, o Ultraform, que é um ultrassom micro e macro focado, que auxilia no estímulo de colágeno, na flacidez e também, como ele fez a papada ali, ó, ajuda também na perda de gordura. Então, isso é um pós-imediato. Lembrando que o bioestimulador de colágeno, ou Ultraform, ele causa um processo inflamatório no nosso fibroblasto, que é um processo inflamatório controlado. Então, o resultado final é depois de 90 dias. Demora então, um isso pouquinho. já é o pós-imediato, depois de 3 meses ficou ainda melhor. A impressão que dá, a gente, assim, reparando direitinho ali a papada, é que foi feita uma cirurgia plástica, né? Não parece um procedimento estético. Mas não teve nem corte, nem nada. A pele já está mais firminha. Você pode ver na região aqui da maçã do rosto, do malar, tá mais coladinha ali, né? Então, ficou bem bacana. Mais uma vez, a medicina a nosso favor. E nós também temos a tal da rinomodelação. Exato. É um dos procedimentos mais procurados no consultório? Sim, O que muito é a procurado. rinomodelação? Os pacientes procuram muito isso no Google, rinomodelação. Vamos lá. A rinomodelação é diferente da rinoplastia, que é um procedimento cirúrgico, né? Feito por cirurgiões plásticos ou otorrinos. Então, a rinomodelação ela é um procedimento feito no consultório com produto ácido hialurônico, né? Muita gente pergunta, mas dói? A gente faz botões anestésicos, então o paciente só sente a dor da anestesia e depois é um procedimento bem indolor, sabe? O profissional ele tem que tomar muito cuidado, a região do nariz ela é muito delicada, sensível. Então a gente tem que trabalhar com pouca quantidade de produto, geralmente eu faço em 2 sessões e ele é muito usado para algumas queixas, como pontinha do nariz caída. Tem algumas imagens também, por favor, Rodrigo, coloca pra gente. Olha lá, ó. Exato, esse paciente tinha a queixa do dorso aqui, né, da giba alta, então a gente corrigiu e deu uma leve empinadinha na região do nariz também, usando no máximo 0,5 ml de ácido hialurônico, isso é bem bacana. Resultado imediato, o paciente fica super feliz. E muita gente, às vezes, quer fazer a cirurgia, mas tem dúvida, né? Como lá, vai ficar. Homens, né? Homens Novamente. se cuidando aí. Sim, tá certinho. Ele também tinha uma giba bem saliente ali, também melhoramos a pontinha do nariz e fica um resultado delicado, que ninguém fala, ele fez alguma coisa, né? Fica bem mais bonito e harmônico, né? Ótimo. Bom, doutora Bruna, falamos sobre vários procedimentos aqui, mas o mais importante é também, igual você falou no segundo bloco, né? A questão da autoestima. Exato. É muito importante que o paciente, que todas as pessoas estejam com a autoestima aí elevada, né? Cuidem primeiro do interior e aí depois, é claro, né, do exterior, porque tudo tem que ficar em harmonia, né? Exatamente. Nós temos que ser felizes aí com as nossas condições. E o que você aconselha, de repente, para a pessoa que está em casa agora assistindo o nosso programa, que nunca fez nenhum procedimento estético, ora por medo, e que gostaria de fazer? Então, como eu, por exemplo, ainda não fiz o procedimento do tal do Botox. Gente, tô doida para fazer. Mas aí, agora eu vou passar de repórter, de apresentadora para paciente. Doutora Bruna, é seguro? Posso fazer? É seguro, é 100% seguro. Como eu falei, procurar um profissional que você confie, né? Que vai trazer essa segurança para você, que eu acho que isso é muito importante. E se jogar, gente. O Botox é o queridinho do consultório. Eu falo, quem faz uma vez não fica sem, né? Caminho sem volta. É um caminho sem volta e é um caminho do bem. Então, pode caminhar por aí. Então, geralmente o paciente ele tem muito medo, né? Hoje em dia, mas eu vou ficar sem expressão, vou ficar com a cara congelada. Isso não acontece, tá? Então, é bem legal. E como você falou, né? O paciente ele tem que estar bem.
Lógico, a gente tem que melhorar, a gente quer melhorar a nossa autoestima, a gente quer se sentir mais bonita, mas lembrando de nunca tirar a nossa característica, né? Gosto muito de trabalhar com o natural, que eu não vou desconfigurar o que o paciente já é. Então, Na verdade, você vai valorizar. Vou valorizar o que ele já tem de bonito, porque a gente pode melhorar sim, né? Melhorar sempre. Bom, gente, com todas essas dicas, fica claro a importância da gente realçar a beleza com naturalidade e segurança. E não esqueça, é claro, de valorizar a sua beleza, que é única. Você é única, você é único, você é especial. Obrigada, doutora Bruna, pela participação, foi ótimo. Foi uma delícia estar aqui com você. Opa, volta mais vezes. Vou voltar. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima.